E se existisse uma ciência para se ter uma vida boa, uma vida mais feliz? Bom, de acordo com a psicologia positiva, a resposta é um grande sim. E o mais curioso é que o segredo não está em procurar alguma coisa lá fora, não. Está em descobrir o que já existe aqui dentro. O que vamos ver hoje é exatamente isso. Como a gente pode identificar e usar essas forças de caráter para construir uma vida mais satisfatória. O nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro, vamos dar uma olhada nas 5 forças que mais impactam a felicidade. Depois, a gente foca em 2 que são treináveis, a gratidão e o otimismo. E, para fechar, vamos entender como aplicar todas as nossas forças mais marcantes no dia a dia. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Qual o segredo para uma vida boa? A gente passa a vida toda procurando essa resposta em vários lugares. Mas e se a chave não for algo que a gente encontra, e sim algo que a gente desperta? A ciência por trás das forças de caráter mostra que o caminho para o bem-estar é reconhecer e usar aquelas qualidades que já são parte da nossa essência. Então, vamos direto ao que interessa. De todas as qualidades que um ser humano pode ter, algumas têm um impacto, assim, muito mais direto na nossa satisfação com a vida. Dá para pensar nelas como se fossem atalhos, sabe? Ou melhor, aceleradores de bem-estar. É sobre elas que a gente vai falar agora. Olha que interessante. Pesquisadores mapearam 24 forças de caráter que são universais, que aparecem em todas as culturas. Mas o mais incrível é que de todo esse universo de forças, eles descobriram que 5, apenas 5, são as que têm a ligação mais forte com a felicidade. E quais são essas forças? Tá aí na tela. Curiosidade, vitalidade, que é aquele entusiasmo, sabe? Aquela energia para viver. Amor, gratidão e otimismo. Ter uma ou mais dessas forças bem presentes na personalidade é quase como ter um superpoder para o bem-estar. Elas acabam nos empurrando naturalmente para uma vida mais plena. Isso leva a gente para um conceito muito importante, o de forças de assinatura. Pensa nelas como se fossem o nosso DNA psicológico. São aquelas qualidades que a gente usa sem fazer esforço, que dão energia e que realmente definem quem somos. Sabe aquela coisa que a gente simplesmente é? São essas forças. Certo, agora a coisa fica ainda melhor. 2 daquelas 5 forças não são traços fixos. Elas funcionam mais como se fossem músculos que a gente pode treinar. Vamos mergulhar na primeira, a gratidão. E aqui não se fala daquele sentimento que vem e vai, mas de uma prática. Uma habilidade que pode ser cultivada para literalmente reprogramar o cérebro para enxergar o lado bom das coisas. E a gratidão não precisa de fogos de artifício, não. Às vezes, ela está nos detalhes mais simples. Como essa frase mostra. Em um dia difícil, conseguir ser grato porque o café está quente ou porque a internet funcionou já é um exercício poderoso para focar no que está dando certo. É quase um ato de resistência. E como é que se treina esse músculo da gratidão? Uma das ferramentas mais famosas e eficazes é o exercício das 3 coisas boas. É ridiculamente simples. No final do dia, em vez de ficar remoendo o que deu errado, a gente para e lista 3 coisas que deram certo. Mas a mágica mesmo, a verdadeira virada de chave, está no segundo passo. É aqui que a gente sai de um lugar passivo e vai para um lugar ativo. Quando a gente se pergunta qual foi a minha parte nisso, a gente faz uma espécie de engenharia reversa do sucesso. De repente, aquilo que deu certo não foi só sorte, foi consequência de uma força nossa que entrou em ação. E isso nos dá o poder de entender como fazer aquilo acontecer de novo. O segundo músculo que a gente pode fortalecer é o otimismo. E olha, assim como a gratidão, otimismo não é sobre achar que tudo é perfeito. É sobre o hábito de como a gente explica as coisas para nós mesmos. É sobre ser o roteirista da nossa própria narrativa interna. Esse cenário do chefe no corredor é um exemplo perfeito. Imagina, o chefe passa, dá uma aceno rápido e continua andando. A mente com um viés pessimista já começa a criar um filme de terror. Pronto, fiz alguma coisa errada. Já a mente otimista cria outra história. Nossa, ele deve estar na maior correria. Depois eu pergunto se precisa de ajuda. O fato é o mesmo. A história que a gente se conta é que muda tudo. E esse é o ponto central de tudo. O evento, o chefe acenando, é neutro. É uma tela em branco. A nossa interpretação é o pincel que colore a cena. E a ótima notícia é que somos nós que seguramos esse pincel. A escolha de qual história contar é nossa. Ok, a gente já viu as 5 forças da felicidade e como treinar a gratidão e o otimismo. Mas e o resto? Como a gente pode usar todas as nossas forças de assinatura de um jeito mais intencional? É isso que vamos ver agora na nossa reta final, um método bem prático para colocar esse conhecimento todo em ação. Para ilustrar, vamos para uma história real.
Tenta imaginar a cena. Uma cozinha pequena, 2 cestos enormes transbordando de milho fresco para debulhar e congelar. Uma tarefa que parece que não vai acabar nunca, super repetitiva. Sinceramente, um convite ao tédio, né? A motivação vai lá para baixo. E quando a tarefa parecia insuportável, aconteceu a virada de chave. Em vez de só aceitar aquele trabalho braçal, as forças de assinatura foram ativadas. A criatividade, que era uma força incomum, entrou em jogo e o processo foi completamente redesenhado. A tarefa chata virou um desafio de eficiência, quase uma linha de montagem divertida e otimizada. E a lição aqui é poderosa. A gente não precisa mudar as tarefas que aparecem, mas a gente pode mudar o jeito que as encaramos. Quase qualquer obrigação pode ser redesenhada para se alinhar com as nossas forças. Dá para transformar um dever em um jogo, uma tarefa chata em um experimento criativo. Esse é o poder de usar o que a gente já tem de melhor. Então, como trazer isso para a vida real de um jeito consistente? Primeiro, é preciso nomear e se apropriar dessas forças. Falar, eu sou uma pessoa curiosa, por exemplo. Segundo, compartilhar com os outros, deixar as pessoas saberem no que somos bons. Terceiro, redesenhar o trabalho ativamente, como na história do milho. E por último, uma dica de ouro, observar as pessoas ao redor. Aquelas tarefas que elas fazem com prazer geralmente revelam as forças de assinatura delas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que na verdade é mais um convite para a ação. Conhecimento só vira sabedoria quando a gente aplica. Então a pergunta não é só quais são as minhas forças, e sim, qual dessas forças de assinatura vai ser a escolhida para usar de um jeito novo, de um jeito intencional, amanhã.